pessoal, José Mianucci aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu trago para vocês um assunto assim que é um pouquinho controverso, que é sobre a releitura de obras, né? O que é releitura? Do que se trata? Bom, releitura é a interpretação pessoal que o artista faz a partir de uma obra pré-existente, tá? Tem muita gente que confunde releitura com cópia, mas não é, tá? Cópia é uma coisa, é um estudo que também é muito válido, traz bastante enriquecimento, né? Como eu já falei num vídeo anterior, né? Principalmente para apuração técnica, mas releitura não é cópia, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para ilustrar melhor esses conceitos e falando um pouquinho a respeito disso com vocês, tá? Vamos aqui então para a tela do computador. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de releituras feitas por pintores famosos. Esse aqui é um quadro de Edouard Manet, chamado Almoço na Relva, tá? O Edouard Manet ele se retratou aqui ao lado direito, tá? Então como é composto esse quadro? Então temos aqui 4 figuras, né? 3 aqui no primeiro plano, uma outra figura ali mais ao fundo, cercados, né, por uma paisagem, por uma vegetação, e aqui alguns elementos, né, como se estivessem fazendo um piquenique, tá? Esse quadro aqui ele foi meio que um escândalo na época, né? Um dos que o Edouard Manet pintou, pelo fato, né, de ter aqui uma mulher nua em meio a 2 homens, né? Então imagine isso aqui no século XIX, né? O furor que trouxe, né? O Edouard Manet na época ele era bastante cancelado, tá? Pelas pessoas. Então tá. Temos aqui um quadro, né, original, vamos assim dizer, e agora eu vou trazer aqui para vocês uma das releituras desse quadro feitas por Pablo Picasso, tá? Então por que esse quadro aqui é uma releitura daquele, tá? Então vejam, né, o Pablo Picasso aqui, ele já devia estar com mais ou menos uns 70 e pouco, 80 anos quando fez essa pintura. Faz parte, né, de um ciclo, né, de últimas pinturas que o Picasso fez. Então vejam, né, ele utilizou o estilo pessoal dele, né, as figuras completamente distorcidas, mas ele manteve a ideia original da obra, tá? Então por isso que isso aqui é uma releitura. Então aqui está a mulher nua, aqui está uma das figuras, que aqui no caso também está nua, né, como todas as outras, porém mesmo mantendo a ideia original, ele fez algumas alterações. Então vejam, por exemplo, né, que o barco que na pintura original está aqui ao lado direito, tá? Na releitura dele, ele fez aqui para o lado esquerdo. Ele mudou também, né, a disposição das figuras, mas vejam que a ideia permanece a mesma, né? Alguém que conhece esse quadro aqui, quando bate os olhos nessa pintura, vê clara, né, a referência do quadro de Edouard Manet. Porém, Pablo Picasso fez aqui de uma forma completamente diferente. Ele mudou a estrutura, ele mudou a composição, ele mudou a forma de pintar, ele mudou as cores, tá? Mas manteve a ideia. Ou seja, fez uma releitura daquela obra. Essa é apenas uma das releituras que ele fez. Essa aqui é uma outra releitura, né, daquele mesmo quadro. Então vejam, né, uma composição mais fechada, né? Os personagens eles estão aqui bem concentrados no centro da pintura. Aqui também ele fez algumas modificações, né? Mas vocês vejam, né, que os elementos eles continuam reconhecíveis. Aquela mulher no fundo, a mulher nua aqui do lado, o próprio pintor que se retratou aqui sentado, né? Eu só não estou vendo a outra figura, né? Que ele, no caso, excluiu dessa releitura, né? Aqui, né? Os tecidos e as frutas, coisa e tal, né, que estavam na pintura original também permanecem aqui, tá? Então vejam, né, que nessas 3 obras a ideia do quadro original foi mantida, mas a estrutura, as cores e a forma de fazer foi completamente alterada, tá? Então temos aqui o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, esse aqui é um outro quadro, também do Edouard Manet, que é chamado O Balcão. Então temos aqui uma figura central mais ao alto e 2 aqui próximo, né, a essa grade aqui numa varanda. Tem uma figura aqui escondida ao fundo, tá? Quase não dá para perceber, mas o quadro é composto por essas 4 figuras aqui, né? Essas 3 aqui em frente em destaque.
E agora eu vou mostrar para vocês a releitura feita pelo surrealista René Magritte, tá? Então, ó, é bem parecida, a composição ele manteve da mesma forma, vocês vejam aqui que a estrutura, né, o cenário é o mesmo, mas ele alterou as pessoas, ele colocou caixões no lugar das pessoas, né? Então, no lugar daquele senhor ali que está mais ao alto, no lugar daquela moça que está sentada, ele fez um caixão aqui sentado, né? Aquela que está à direita e até mesmo aquela figura que está ao fundo, bem escondida, ele fez um caixão aqui bem sombreado também, tá? Então vejam, né? Quando você bate o olho nessa pintura aqui, você vê a referência clara, né? Da pintura original, vamos assim dizer, do Edouard Manet, de onde ele tirou a ideia. Porém, ele ressignificou aquele trabalho, né? Ele não copiou, ele ressignificou completamente. Apesar de manter a mesma estrutura, apesar de manter a mesma composição, ele alterou as figuras ali do cenário, fazendo uma obra completamente nova, completamente diferente, tá? E como todo bom pintor surrealista, né? Ele colocou essas ideias malucas aqui, ok? Vamos para a próxima, a famigerada Mona Lisa, tá? O retrato mais famoso do mundo. Só para constar, eu particularmente acho esse retrato aqui bem mais bacana, tá? Moça com brinco de pérola, né, do Johannes Vermeer. Tanto que dizem, né, que esse quadro aqui é a Mona Lisa holandesa, mas isso fica para uma outra história. Então temos aqui um quadro, né, de composição tipicamente renascentista, né? Nessa época, os retratos e cenas religiosas, né, eram os temas principais. A paisagem ela ficava apenas como pano de fundo, né, das pinturas. Então temos aqui um retrato, Mona Lisa, bem centralizada, uma paisagem ao fundo. E eu vou mostrar para vocês agora uma releitura feita por Fernando Botero, que é um pintor bem famoso colombiano. Ele costuma fazer releituras de várias obras, né? Essa aqui é uma delas. Então a característica do Fernando Botero é fazer as figuras bem gordinhas, bem rechonchudas. Então todos os quadros dele, vocês vão ver que tem essa característica aqui. Ele não fez muitas alterações, né? Ele manteve assim o padrão da Mona Lisa, né? Que é esse retrato centralizado, né? Essas mãos aqui cruzadas e esse sorrisinho aqui, bem característico da pintura original, tá? O que ele colocou foi o seu toque pessoal aqui, né? Que no caso é essas figuras mais rechonchudas que ele costuma fazer, né? Então ele tomou como base a obra aí mais famosa do mundo, né? E deu o seu toque pessoal, tá? Isso aqui também é considerado uma releitura. Vocês vejam que ele não tentou de forma alguma copiar a imagem da Mona Lisa. Próxima obra, esse aqui é um quadro de Jan van Eyck, chama-se O Casal Arnolfini, se não me engano, tá? Esse aqui era um mercador bem rico da época e a esposa, né, que estava grávida, num quarto, com um espelho côncavo aqui que reflete o pintor e os dois aqui de costas, tá? Cachorrinho, os tamancos de madeira, né, bem típicos da Holanda, um estilo de pintura, né, que é uma transição entre o período gótico e o Renascimento, e aqui uma releitura também feita pelo Fernando Botero. Vocês vejam que ele manteve toda a estrutura da obra, todos os elementos estão aqui, né, a cama, esse lustre, o espelho, o próprio casal, né, o cachorrinho, os tamancos, né, ele manteve toda a ideia, né, toda a composição da pintura original, mas colocou aí o seu toque pessoal, como eu já mencionei, né, que é inserir essas figuras rechonchudas aqui, que é uma característica bem própria dele. Dando um outro significado também para a obra, né, um ar mais cartunesco, mais divertido, né, inclusive, do que esse tom bem sério, né, que esse quadro aqui transmite. Vamos para o próximo. Isso aqui eu acho que é a série de releituras que eu mais gosto, né. Esse aqui é um quadro do Diego Velázquez, Papa Inocêncio X, se não me engano é Inocêncio X. Esse aqui foi um retrato que foi até criticado pelo próprio Papa, porque ele achou o quadro realista demais, né? Porque muitas vezes os pintores eles davam, né, uma ajeitadinha no rosto da pessoa, né? Dava uma arrumada, dava uma esticada na pele, né? Deixava mais jovem, coisa e tal. Mas aqui o Velázquez ele foi bem autêntico, bem realista mesmo, sentido literal da palavra, o que não agradou, né, segundo a lenda, o Papa.
Diego Velázquez, né, um pintor barroco do século XVII. E esse quadro aqui, ele foi reinterpretado várias vezes, né, pelo pintor Francis Bacon. É um pintor já do século XX, pintor do período entre guerras. E essa aqui é uma das quase 50 versões que o Francis Bacon fez daquela obra, tá? Ele manteve aqui a estrutura, né? Então, uma pessoa, né, que bate os olhos nesse quadro aqui vê claramente a referência da obra do Diego Velázquez. Mas vejam, né, como o Francis Bacon tratou desse trabalho aqui, né? Como se o Papa ele tivesse sendo torturado, né? Nessa cadeira, com os pulsos amarrados aqui, gritando, né? Com os respingos aqui de tinta vermelha, talvez simulando sangue, né? Então ele trouxe uma cena de horror para essa obra aqui, né? Que representa, né? Um representante de Deus na Terra, né? Para os católicos. Então, novamente, a ideia principal da pintura original é mantida, mas é feita de uma forma totalmente diferente, né? Com o toque pessoal do artista. Então você bate os olhos aqui. Quem conhece as obras do Francis Bacon sabe, né, que esse tipo de trabalho aqui é bem recorrente, mas vê bem clara, né, a referência da obra de Diego Velázquez. Então essa é uma das pinturas que ele fez. Essa aqui é uma outra releitura, né, que está até mais clara aqui, né? Ele manteve, inclusive, mais ou menos as cores da obra original. Essa aqui é uma outra versão, tá? Mas também é a mesma coisa. Aqui a cadeira, o Papa aqui gritando, gesticulando, tá? Aqui é uma outra. Essa aqui é uma pintura que parece até meio inacabada, né? Mas também a mesma coisa, como se ele tivesse ainda encarcerado aqui num cubo de vidro. Então vejam, né, que a ideia da releitura é essa, né? Então mantém-se a estrutura, mantém-se a ideia, mas você subverte, né? Coloca o seu toque pessoal, né? E dá um outro significado, né, ao trabalho. Eu acho bastante válido se trabalhar com releituras, principalmente quando você está meio sem ideia, né, do que fazer. E quando você pega uma referência já existente, né, fica muito mais fácil você trabalhar em cima. Isso acontece na música também, né? Vejam quantas reinterpretações que existem, né, de uma mesma canção, tá? No meu período de faculdade, eu fiz muito disso, tá? O Francis Bacon, um dos pintores assim que eu mais admiro, e eu fiz uma releitura dessa obra dele aqui. Isso aqui é um trabalho composto por 3 quadros que se denomina tríptico, né? São 3 quadros separados, né? Mas que formam uma obra só, tá? Eles são até emoldurados separadamente. O nome dessa obra aqui se chama, se não me engano, 3 estudos para figuras na base de uma crucificação. Uma coisa assim, tá? É feito com tinta a óleo e giz pastel. Então, o que eu fiz? Na minha época de faculdade, eu estava bem fissurado com as obras do Francis Bacon, né? E essa aqui é uma das releituras que eu fiz de trabalhos dele. Então, em vez de um tríptico, eu fiz um políptico, né? Então, eu fiz aqui 4 quadros. E nessas obras aqui, eu meio que reproduzi o cenário, né? Que era bem comum nas obras do Francis Bacon, que é esses locais aqui, essas cenas internas, né? Esses locais fechados, com essas linhas aqui, tá? Ao fundo. Eu fiz esse trabalho aqui com uma paleta de cores bem limitada, eu praticamente só usei vermelho, branco e preto, e trouxe mais alguns elementos assim que fazem parte de outras obras do Francis Bacon. Por exemplo, esse guarda-chuva aqui. Então esse guarda-chuva ele aparece em outras obras dele, tá? Como essa aqui também. É um elemento bem recorrente nas obras dele, né? E que ele inseriu também em outros trabalhos. Então, para vocês terem uma ideia da importância que a prática da releitura trouxe para o meu trabalho, essa aqui foi a primeira que eu fiz, né, de muitas outras. E durante o meu período de faculdade, eu repeti muitas vezes, né, esse estilo de trabalho aqui, esse estilo de pintura, tanto que até o meu TCC eu fiz em cima disso, tá? Em cima dessa minha influência aí pelas obras do Francis Bacon. Esses quadros aqui eu infelizmente perdi,
eu acabei deixando eles guardados um de frente para o outro, e como eu fiz com tinta acrílica, eles acabaram grudando e acabou estragando, tive que jogar fora. Assim como todas as outras pinturas, né, que eu fiz com base nessas referências aqui, eu acabei jogando fora. Porque algumas acabaram se estragando, né, e outras eram muito grandes, então devido a mudanças e coisa e tal, eu não pude trazê-las junto comigo, e acabei jogando fora. Mas essa prática me influenciou bastante, né? Trouxe um grande diferencial aí pro meu trabalho. Hoje em dia eu não faço mais esse tipo de pintura, né? Não é um tema assim que me agrada, porque eu acho que eu trabalhei com esse tema aqui até a exaustão e eu não consegui me desvincular muito bem das obras do próprio Francis Bacon, né? Exceto por essa aqui, né? Que traz essa temática assim um pouco mais violenta, mas já bem diferente, né, do que o Francis Bacon fazia, né? Não tem nenhum elemento humano aqui, que ele trabalhava basicamente com formas humanas, mas essa carga sombria e pesada está aqui presente, né? E depois dessa aqui, que foi a última que eu fiz com base nessa temática, assim, eu meio que parei, né? Me distanciei um pouco desse tipo de trabalho. Porque também cá entre nós, né? Apesar de eu achar um trabalho esteticamente bonito, eu não me sentia muito bem com ele pendurado na parede, né? No meu quarto e eu olhando para isso aqui todos os dias, tá? Então esse trabalho aqui eu acabei entregando para um amigo meu e ele ficou bem feliz e satisfeito, né? Ele não se incomoda com esse tipo de coisa. E eu fiquei satisfeito também porque eu sei que está sendo muito bem cuidado. Então é isso, pessoal. Esses foram apenas alguns exemplos, né, de releituras. Espero que tenha ficado claro, né, do que se trata essa prática e como é feita. E reforçar, né, para vocês como essa prática é válida, né? Afinal, foram feitas aí por muitos e muitos artistas aí importantes, né, dentro da história da arte. E a importância também que essa prática teve aí para o meu próprio trabalho, certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se inscreva se ainda não for inscrito. Um grande abraço a todos, tudo de melhor sempre e até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Fechou?